Amados irmãos, nós estamos no inverno. E aí só se vê gente com gripe. Aí alguém diz assim, mas como é que é inverno sem chuva? Digo, vamos para Brasília para você ver. É frio de congelar os canos, para você botar 220 graus no chuveiro para ter tomar banho. É chamado de estações de tempo, né? Estações do ano. Aí depois, passando essa época de frio, de dia é calor, de noite é frio, a temperatura muda. E aí, mistura gripe com catarro, só de jeito tudo. E aí, do céu, tem que tomar chá. Mas, irmãos, vamos ver a palavra de Deus. E Jesus, ele é maravilhoso em nossas vidas. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Gálatas capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Eu lembro um dia desse, meditando em Romanos, Hebreus 11, versículo 1, a definição de fé, e eu aprendi uma coisa, que o Evangelho de Cristo não é só para ser ouvido. Alguém ouviu a palavra? O Evangelho, irmãos, é para nós vivenciar o Evangelho. Viver o Evangelho. Às vezes, a gente prega para as pessoas com a nossa vida sem dizer uma palavra. Eu fiquei maravilhado, tá? Com muitos anos que eu não vim aqui, eu acho que estava com mais de 3. E eu fui um pouco da casa do irmão Leandro, que é o mais novo convertido aqui da Redondeza. E aí, a gente viu ali na decisão aquele casal que aceitou Jesus no Salvador, estão firmes, estão congregando. E depois alguém disse assim, olha, ele estava dizendo lá que se admira da sua fé. Falando de mim. Eu disse que eu não disse nem nada, nem visitei, nem fui na casa dele, nem sabia que ele ia estar Jesus naquele culto. Ou seja, tinha alguém olhando a minha fé, fazendo menção da minha fé, fazendo observação da nossa posição de fé. Às vezes a gente observa isso, Madalena, que você, no seu colégio, no seu trabalho, na faculdade, você está sendo exemplo para alguém. Alguém está olhando para você e vendo fé, vendo algo de Deus, vendo algo novo, vendo alguma coisa acontecer, e isso é inspiração de fé para eles. Sabe como é que eu chamo isso? De vivenciar o Evangelho. Aleluia. Vivenciar o Evangelho. Porque a gente fala dos milagres, mas como testemunho que você foi curado. A gente fala da salvação, mas como uma pessoa que tem convicção da salvação. A gente fala do poder de Deus, mas como pessoas que têm experiência com o poder de Deus, de sentir a presença de Deus de verdade. Glória a Deus. A gente fala da libertação, mas com pessoas que foram libertas. Que tem muita gente que acha que é livre, mas na verdade são presos do pecado. São escravos do pecado, não conseguem ter domínio próprio. E a verdadeira liberdade é aquela liberdade que você consegue vencer a si mesmo. E tem gente que é tão oprimido, tão dominado, que ele não consegue passar um dia sequer sem ir no mar, sem ir numa festa, sem ir atrás do pecado, aqui, ali, acolá, está sempre. É algo que leva ele, não consegue vencer. Até eu vi uma brincadeira de deixa falar com meus parentes lá, que meu pai está com 74 anos, com mais de 50 quilos de fumo. Eu digo assim, pode dar um cigarro para um cachorro, eu posso ir fumar. E um cidadão, gente do céu, não consegue vencer. Amados irmãos, a verdadeira liberdade, o Evangelho proporciona isso. A graça de Deus. É muito lindo isso, a graça do Senhor. E fé é certeza, fé é convicção. Isso é Hebreus 11. O que é fé? Fé é a prova daquilo que se espera. Fé é certeza, convicção. Convicção que Jesus morreu na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os segredos para viver o verdadeiro Evangelho. Versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a palavra de Deus, aqui proferida pelo apóstolo Paulo, menciona para nós que o Evangelho por ele anunciado não era um Evangelho segundo os homens. Era algo de Deus. Foi revelado pelo próprio Senhor. É Jesus que revela a palavra. Tem pessoas que você pode convidar e nunca vem. Mas você começa a orar por ele.
Deu um dia você veio na igreja, veio transformado. É verdade. Porque é Deus que faz, não é nós. Que um irmão, um amigo da gente, que evangelizava no começo da minha fé, que ele insistia tanto para as pessoas se converter, ele insistia do lá, insistia demais para as pessoas se converter. Aí depois o pastor dizia assim: vou chegar e visitar. Quando eu chegava lá, sabe o que as pessoas diziam? Eu disse que queria só para me livrar dele, porque ele estava muito abusado. Aí, e um irmão lá no sítio, que a esposa dele passou 2 anos para se converter. Todo dia era uma briga. Imagina, irmão Leonardo. 2 anos para ser crente. Todo dia uma briga na casa dele. Ele ficava brigando em casa. Aí lá vai eu visitar. Quando eu chegava lá, ele ia contar o dilema. Eu dizia para ele assim: irmão, quando ela se converter, vai ser mais crente que tu. Aleluia. Ele me agarrava de mim, eu dizendo isso. 2 anos depois, foram para um canto do morro, de bicicleta, virando o caminho todinho, para um canto desse dia. Dá para entender alguma coisa? Jesus ouve a oração da gente. E estava até hoje, firme na fé, cantando sua oração. Mas, irmão, é Jesus que faz. É o Evangelho. Onde você não imagina que vai acontecer, Deus faz algo novo. É a palavra de Deus. Agora, por que Paulo nos lembrou disso aqui? Porque os irmãos das Gálatas, ele fala a seguinte menção: olha, se alguém, ou até mesmo um anjo do céu, trouxer outro evangelho, que não seja este que nós pregamos, seja anátema. Sabe o que significa anátema? Maldito. Tem muito evangelho falsificado. Tem muito evangelho adulterado. Tem muito evangelho fictício. Tem muito evangelho disfarçado. Tem muito alguém pregando evangelho por aí. Mas a verdadeira palavra, a verdadeiro evangelho é aquele que a gente vive, irmão. Que não precisa dizer uma palavra, as pessoas olham e vê Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. As pessoas olham e vê fé. As pessoas olham e vê a presença de Deus, Deus agindo. Porque às vezes, uma ação fala mais que 1000 palavras. Glória a Deus. Né? A gente foi fazer uma compra de umas roupas para Parnaíba, e lá tem umas barracas ali no centro, e nós entramos na barraca e a irmã: Pai Senhor, irmão! Eu não cabia nem cantar direito na barraca, ela estava no Pai Senhor. Aí eu digo: o que foi isso, Pai Senhor? Mas eu sou crente. Ela: Pai Senhor, irmão, vai escolher a roupa aí. Eu fico olhando, obstinado, né? Eu digo: olha a situação. Esse peso está escondido no mundo ali. As pessoas crentes para todo lado olham para a gente. E acontece isso. Amados irmãos, o verdadeiro evangelho é revelar o poder do coração da pessoa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu amo essa passagem bíblica e nos ensina. Paulo, quando ele pregava aos Coríntios, ele citou isso aqui: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Fé no poder de Deus. Porque Paulo pregou isso? Ele dizia: olha, a minha palavra e a pregação não consistiu em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que é a palavra persuasiva? É querer falar bonito, querer falar bem detalhado, querer falar tudo explicadinho, querer falar uma linguagem super correta, tal. E quando o evangelho não é isso, não. Não adianta querer falar bonito, tudo correto, está alinhado, enquanto que a vida não está alinhada com Deus. Tem que estar alinhado com Deus na nossa vida, da presença do Senhor. Pode abrir de cabeça para baixo, falar o piauiês, mas quando se ora, milagre acontece. Aleluia. Eu vi um testemunho do Mato Nascimento, que a esposa dele não era crente. E ela pegou um câncer, o médico despachou que não tinha mais jeito. Aí ele contando que ia para casa, levando ela para o hospital, e o carro entrou na rua sem ele querer. E ele não entendia nada. E aí foram embarrados numa rua sem saída, chegou na casa do irmão que estava no meio da roça. O irmão lá no meio do quintal, quando veio parando, meteu um grito: ei, irmão, já estou sabendo, espera aí que eu estou chegando. O irmão todo sujo, com a calça arregaçada até no joelho, capinando, botou a mão, já não ficou na mesma hora. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito lindo de ver. Não importa o jeito. Tanto faz que na cidade, na roça, em qualquer lugar. Deus opera do mesmo jeito. Aleluia. Porque Deus não está limitado que nem nós. Isso é o que? Ninguém sabe a sua vida de intimidade com Deus. Somente você e Deus. Isso é revelado na Bíblia. Olha o que diz aqui, 2, versículo 10.
Mas Deus não revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Paulo faz a negação. Mas ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Paulo faz essa menção. Ninguém conhece o Espírito do homem, ou seja, ninguém conhece os seus pensamentos, ninguém conhece os seus sentimentos, ninguém conhece o que se passa no seu coração. Somente o Espírito Santo. Só que o Espírito de Deus conhece outras coisas. O Espírito de Deus, ele prescruta todas as coisas, até a profundeza de Deus. Então, aquele segredo que ninguém sabe, que você não conta para céu ninguém, Jesus sabe. Ele faz assim, o irmão chegar na igreja, e ele fica dizendo assim, rapaz, não sei o que acontece, que eu chegar o pastor falar tudo que acontece na minha vida, ele diz na palavra lá. Sabe que alguém foi dizer para ele? Isso é meu primo contando isso, viu? Primo Antônio Santos. Olha, mas você não sabe não que é Jesus? Jesus não dizer. Parece se alguém contar para ele. Parece se alguém dizer para Deus. Não precisa ser não. É igual pecado. Não precisa ser contado não para Deus não, que ele já sabe, já. Primeiro que não. Então, amados irmãos, o Evangelho vivenciado é a revelação de Deus. Isso, 1 João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. A todos que creem, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me vergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E eu meditava um dia, essa palavra aqui, de Coríntios 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Paulo falou da demonstração do poder de Deus. E às vezes a gente vê o poder de Deus acontece na vida de alguém e pode duvidar, viu? Mas imagine que Deus ele é tão poderoso, mas tão poderoso que a lógica humana não consegue compreender. E às vezes uma demonstração. O que é demonstração? Quando eu falo de demonstração, a gente lembra de filme, né? Que tem muita ficção, tem muita montagem, muito trabalho. Os atores ali fazendo comparações de ficção. Só que o poder de Deus não é ficção, não é conto, é de verdade. Aleluia. Pessoas que antigamente viviam na cachaça, não conseguiam passar um dia sem pegar um copo na mão. Jesus liberta, transforma no pregador. Glória a Deus. Pessoas que viviam nas drogas outrora, e Jesus transforma em pregador. Pessoas que viciaram em cocaína, a pior droga que tem, Jesus liberta. E assim por diante. O Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, o verdadeiro Evangelho não requer sacrifício. Mateus 9, versículo 13. Eu não compreendi isso aqui, e aí passei um bom tempo para compreender, porque a palavra do Senhor, às vezes, eu preciso compreender, tem que crer. A revelação vem depois. Mas quando eu li isso aqui, Jesus foi jantar na casa de Mateus, que é o mesmo Levi, e os fariseus, os publicanos, ficaram curiosos, perguntando, por que como vosso mestre com os pecadores? Por que como vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí Jesus foi isso aqui no versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha, a caixa de... Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia quero e não sacrifício. Hebreus capítulo 9. Vamos ler Hebreus capítulo 9. O sacrifício feito uma única vez. Todo ano o sacerdote, um sumo sacerdote, ele não podia entrar no santo dos santos sem antes se oferecer sacrifício por si mesmo. Por quê?
Porque se o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus sem se purificar e sem oferecer sacrifício pelos seus pecados, o que acontecia? Ele podia morrer. Hebreus 7, versículo 25 a 27. Olha o que diz aqui. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, e que não necessite, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo o do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo a si mesmo. Viu? O sumo sacerdote, antes de ele interceder pelo povo, oferecer o holocausto, o sacrifício, ele tinha que fazer por ele. Por quê? Porque era um pecador igual aos outros. Mas Jesus não. Jesus, o sumo sacerdote, como Melquisedeque, ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fez um único sacrifício. Foi deixar de um irmão muito interessante, um irmão da África, um angolano, e ele disse que foi para a igreja um dia, e o pastor fez o convite, e ele levantou a mão aceitando Jesus, e foi embora para casa. No próximo culto, ele estava de novo, ouviu a mensagem, na hora do convite, ele levantou a mão de novo e foi lá aceitar Jesus de novo. Aí, no terceiro culto, ele foi de novo, e o pastor fez o convite de novo, ele foi de novo aceitar Jesus. E o pastor disse assim: irmão, você não já aceitou Jesus? Não, mais uma vez. Mais uma vez é suficiente. Ele ficou tão feliz que aceitou ele de novo. Aí, meus irmãos, um único sacrifício. Em Hebreus 2, ele lê o seguinte: se nós negligenciarmos uma tão grande salvação, para onde iremos nós? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Ou seja, não requer mais sacrifício, não requer mais penitência. Já foi pago. Jesus já pagou na cruz no meio do seu pecado. A sua dívida já está paga. Basta crer. Hebreus 9, versículo 14. Glória a Deus. Olha o que diz 9 e 14. Porque, por quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir o Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. O chamado recebam a promessa da herança eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa referência começa no 13, dizendo assim: se o sangue de bode, se a cinza de uma novilha, espargida sobre os imundos, sobre as pessoas, purificava do pecado, quanto mais o sangue de Cristo, Glória a Deus, que ofereceu um sacrifício eterno, uma única vez, purificar nossa consciência das obras mortas. Ou seja, todo ano a pessoa tinha que ir até o sacerdote, levar um cordeiro de um ano, ou uma novilha, ou um touro, um animal, um bode que queira, mas tinha que levar um animal para oferecer como holocausto, confessava os pecados para o sacerdote. O sacerdote pegava, sangrava aquele animal, aparava o sangue, aspergia sobre o altar e melava as pessoas de sangue, que simbolizava o sangue de Jesus, e as pessoas voltavam para casa com consciência limpa, que estava perdoado. Só que todo ano tinha que fazer aquilo. E o sacerdote todo dia tinha que pedir perdão por ele, senão ele morria lá dentro do altar. Só que Jesus, quando veio, morreu na cruz, sabe o que aconteceu? Não precisa mais de cordeiro, não precisa mais de carneiro, não precisa mais de bode, não precisa mais de touro, não precisa mais de levar um pombinho, não precisa mais levar sacrifício, não. Ele já pagou na cruz. Aleluia, Jesus. Ele já pagou na cruz nele os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o verdadeiro evangelho
requer renúncia, como diz Mateus 16, versículo 24. Olha o que diz Mateus 16, 24. Nós vamos essa palavra de Mateus 16, 24, que ela fala da decisão do crente. Às vezes a gente não compreende que quando a gente aceita Jesus como Salvador, então é mais dom da nossa vida. Nossa vida pertence ao Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia. Sabe o que significa discípulo? Aleluia, Jesus. Discípulo significa aluno. Discípulo significa seguidor de alguém. Por exemplo, alguém é lutador ou estudante de Muay Thai, estudante de karatê, estudante de jiu-jitsu, sei lá o que queira, depende do esporte ou capoeira, sei lá. Ele se torna um discípulo de um mestre que ele quer ser igual ao mestre. Isso é como lá para o plano da China, né? E um crente é chamado de discípulo, porque ele segue Jesus, Aleluia. né? Ele quer ser parecido com Jesus. Igual um aluno, que a professora sabe disso. Daqui a uns anos, os alunos crescer igual a ela. Mandela, no meu tempo, tinha uma professora lá, que todos os alunos escreviam igual a ela. Eu nunca vi isso. Os alunos da Claudete. Todos os alunos copiavam igual a ela. Mesmo jeitinho, igualzinho, idêntico. Eu não sei como ela conseguia essa mágica, não. Mas é como um aluno que seguir copiar igual ao professor. Ser igual ao professor, falar que nem ele, até, né? Porque está sendo um exemplo. Amados irmãos, Aleluia. não precisa mais sacrifício, mas que agora temos que ter uma vida de renúncia. Paulo, ele diz aos Gálatas, no versículo 10, persuado agora a Deus, aos homens, porque se eu agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Às vezes pregar o evangelho é difícil. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer amenizar a situação do pecador, tentando colocar a nossa opinião. O que, na verdade, o que Deus quer fazer é com a palavra. Porque o que liberta é a palavra. Quando a gente lê João 15, versículo 2, Jesus diz: olha, vós está limpo pela palavra que eu tenho falado. Por quê? Porque é como os ramos da videira. A rama que não der fruto, ele corta. E limpa aquelas que dão fruto. Aleluia, Jesus. Lá no 13 de João, Jesus falou com os discípulos, também se referiu lá: olha, vocês estão limpos. Quem já tomou banho agora, não precisa mais tomar banho, estão limpos já. A palavra liberta. Quando ele lê João 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta as pessoas é a palavra. Eu estava em casa um dia, e aí chegou o irmão na carreira. Irmão, chega para a expulsão um demônio, tem uma moça lá que está endemoniada lá, e tem que ir seguro. 5 homens não segura não. E o negócio é rei lá. Eu não sou muito animado, mas ele pode expulsar demônio, viu? Aí, quando ele estava falando isso, ele disse assim: mas tem um irmão da casa angular lá que já foi chamado. Dizia, papai, deixa ele lá expulsar do lá, não. Porque essa dona aí, pelo que eu sei, já teve muitas oportunidades de se converter e nunca quis. Resultado, até hoje ele se converteu. Depois vem para a casa angular, cai lá. E eu conheço pessoas que não precisam cair de uma vez e está crente, está liberto, está salvo, transformado, Deus mudou o coração. Aleluia. Porque o que vai levantar, para libertar é a palavra. É que é o poder da palavra. Você prega e Jesus faz acontecer. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. O verdadeiro evangelho. Não é a nossa opinião que vai mudar as pessoas, não. É a palavra de Deus. Eu fui a casa do irmão um dia fazer uma visita. E aí a gente gosta de ter trabalho em fazer visita. É bom visitar os irmãos, visitar as pessoas. E aí eu disse assim: irmão, estou passando bem rápido, só fazer uma visita. Só que eu aprendi que eu gosto desse carro, que chega na casa de uma pessoa, a gente ora. Eu li um versículo e fiz uma oração, aquela oração assim, 2 minutinhos, e eu fui embora. Chegou um dia no culto, lá está a irmã dando testemunho, que eu fui na casa da irmã, fiz uma visita dessa aqui de 2 minutos, li um versículo e fui embora. Nem falei nada, só fiz orar. E ela disse que Jesus fez um milagre na vida dela. Aleluia. Olha o que Glória acontece. a Deus. Aleluia. Jesus fez um milagre na vida dela só com aquela palavra que teve naquele dia, aquele versículo. Ela pegou a palavra, foi meditar, foi buscar e Deus fez. Porque o operar é de Deus. Jesus é maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Quando a gente crê na palavra. Eu nunca esqueci uma cena que aconteceu comigo. Nós fomos dirigir um culto no sítio, isso faz muitos anos. Eu era novo convertido. E aí, a filha do irmão era pequena. Então fomos dirigir, quando eu cheguei lá cedo. Não era só nesse tempo, eu ia cedo.
E aí, tinha 3 meninas, o irmão, e uma estava com febre. E isso 3 horas da tarde, para chamar uma ambulância, de bicicleta, o irmão precisa de 18 quilômetros de bicicleta para chamar uma ambulância. De telefone nesse tempo era difícil. Aí eu disse assim, irmão, antes de você chamar a ambulância, vamos orar logo aqui. Você não vai chamar a ambulância. A irmã com febre, eu fui catar um hino ainda, leu um salmo lá, e a menina com febre, era tanta febre de se bater. Com 30 minutos depois, ela estava correndo, terreiro, arrasou. E deu testemunho culto de noite. Aleluia. Eu disse, crê na palavra, orar, mas Jesus fez. Aconteceu com nós. Eu estava na Boa Vista um dia, tinha um casamento da irmã da igreja lá, e nós fomos convidados, que ele falou assim, amor, eu queria ir para esse casamento, não queria perder, não. Mas só que ele estava com uma semana com febre. E alguém dizendo assim, acha que não bagulho, recorrer. Aí ela foi em meio desse dilema e disse assim, me veio um vacilo na mente. Glória a Deus. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Aí eu digo, já sei, Salmo 20, bora ler. Está escrito lá. A gente lemos o Salmo, fizemos uma oração, Jesus curou o garotinho, fomos para o casamento, fizemos churrasco até meia-noite, acabou essa tosse, acabou esse febre, acabou Glória a tudo. Deus. Aleluia, Jesus. E como é que Jesus é maravilhoso? Ele cumpre a palavra, ele nos dá a palavra, ele faz o milagre. A gente crê na palavra e declara a fé, ora e Jesus faz acontecer. Glória a Deus. Então, meus irmãos, se você for chamado para orar por alguém, não tenha receio, ore. Glória a Deus. Se você for chamado para expelir, expulsar um demônio na casa de alguém, vá, põe a mão e ore que Jesus faz acontecer. Aleluia. Porque o poder é nosso não, agora é dele, é Jesus quem faz, não é nós não. Então, meus irmãos, nós somos gratos pela misericórdia do Senhor. Vivenciar o Evangelho, vivenciar uma vida transformada. O poder de Deus, não agradar a nós mesmos. Tem uma passagem bíblica que eu gosto sempre de meditar, Amazon. É 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Às vezes, se você não meditar sobre essa palavra, pode não compreender. Mas olha o que diz em 2 Coríntios 5, versículo 15. Falando do Evangelho, do poder transformador da palavra. Ele morreu por todos. Para quê? Os que vivem, não vivem mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Simplificando, vivendo para o Senhor. Glória a Deus. Nós vivemos para o Senhor. Vivendo para o Senhor. E que mais um segredo? Se Deus tem um chamado na sua vida para vivenciar os milagres que Ele tem para que você vivenciar uma vida de experiência com Deus, uma vida transformada de poder de Deus. E se o Senhor tem um dom, porque às vezes Deus dá dom de cantar, de falar, de testemunhar, de gerenciar, de administrar, dom de reger um grupo. E se você enterrar o talento, se recusar o chamado de Deus, Ele pode cobrar. Porque Ele cobra. Viu? Porque o dono da nossa vida é Ele. Não é como a gente quer. E Jesus é maravilhoso. E essa palavra, vivenciar o Evangelho. Vivenciar o Evangelho. Por que o Evangelho? Simplificando, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o reino de Deus acontecendo. É a igreja. Amados irmãos, uma coisa interessante, que a palavra igreja significa eclésia, tirado para fora, a comunidade dos santos. Então, tanto faz estar aqui, está debaixo do cajueiro, está na praça, está na casa do irmão, não importa, que isso aqui é só um templo, uma casa, que quando eu for, Jesus ia buscar a igreja, quiser botar um padrinho para botar, não está mais aqui. Aleluia. Quem quer ficar com Jesus ia mais reparar que acontece? Ninguém quer ficar, né? Porque Jesus ia buscar os santos lá no céu. Aleluia. Agora, meus irmãos, como Jesus disse, 16, 24, venha quem quiser. Mas primeiro tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz. Eu fui meditar sobre isso um dia. Gente, que cruz é essa? Tomar a cruz. A gente fala de cruz, a gente lembra de um bocado de coisa. De perseguição, tribulação, dor, sofrimento. Aí eu passei uma situação não muito animadora e fui lá pedir um conselho para o pastor. Só foi o pastor disse? Foi bem que dá uma mãozada na minha cara. Irmão, a cruz é sua. Carregue. Eu fui embora zangado com o pastor. Ele disse muita coisa com uma frase só.
É uma cruz, você tem que carregar, é sua. Jesus lhe deu, mas não vai ficar lá. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu fui orar. Onde nós estamos aqui? Amados irmãos, Jesus faz maravilha. Por quê? Porque eu fui meditar em Mateus 11, versículo 30. Mas está escrito lá? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aí eu digo, rapaz, eu compreendi o mistério. Pode a cruz estar pesada, mas quando andamos com Jesus, ele faz ficar leve, porque ele já pagou o preço por nós. Glória a Deus. Pode a cruz estar pesada, mas andando com Jesus, ele faz acontecer. Ou seja, ele faz a cruz ficar maneira. Glória Na a Deus. linguagem piauiense, né? Ele faz a cruz ficar maneira porque ele anda com nós. E nós mais eu preguei o dia deste. João 3,2. E quando está elogiando Jesus, Jesus, Senhor, sabemos que tu és o mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esse milagre que tu faz se Deus não for com ele. Deus me deu um entendimento. Se Deus for com ele, acontece milagre. Então, se Deus for com ele, acontece milagre. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus está com você, vai acontecer milagre. Aleluia. Porque você não anda só, Jesus não está limitado, ele não precisa de ajuda. E tem mais um segredo. Que para Deus operar, não precisa de porta aberta. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa não. Porque Deus não está limitado com a matéria. Os anjos entrar aqui, não precisa de parede não, de porta não, nada não. Porque é o espiritual. Glória a Deus. Então, se Deus está com nós, porque nós seguimos o Evangelho, Ele vai salvar, vai libertar, vai abençoar, vai acontecer, porque Ele é maravilhoso. Glória Então, a meus Deus. irmãos, Aleluia. busque, peça, porque Ele tem bênção para você. Oh, aleluia. Então, essa é a palavra de Deus. E fazemos o convite nessa noite. Quem quer se reconciliar, quem quer aceitar Jesus como Salvador, fazer uma aliança com o Senhor, Aleluia. porque Jesus é bom, Ele está rogando, nós precisamos estar mais perto de Jesus, estar mais perto dele, porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Né? Vamos orar aqui para a esposa Rodélia, que não está bem, só que está lá internado. E não é fácil, mas eu vou estar com um ente querido doente, e a vontade é a gente ir lá e ficar no lugar da pessoa, mas não pode, né? Mas Jesus faz no lugar da gente e faz acontecer algo novo. E